Boa noite, pessoal. Marcelo Coutinho, gravando mais um vídeo aqui para o canal, depois de algum tempo sem gravar, certo? Como vocês devem ter percebido. Esse aqui vai ser um vídeo curtinho, só para explicar uma funcionalidade do Bind, que pode ser aproveitada no pfSense, para você configurar alguns DNS override, né? Que no Bind chama Response Policy Zone, que é basicamente você receber uma requisição DNS do cliente, né, como mostra nessa figura, e de todo o seu processo de pesquisa, você alterar a resposta para o cliente diferente do que os servidores DNS responderiam. Isso pode servir para você acertar o direcionamento de um site seu que está publicado com o seu IP externo, e dentro da empresa você quer que ele responda direto para o servidor web, e não que você tenha que fazer toda uma tratativa de NAT no Firewall, de NAT Reflection, para poder você fazer a publicação desse site, refletindo no Firewall para poder chegar no seu servidor web. Você pode habilitar o Safe Search do Google, como tem ampla documentação disponível na internet, como faz isso via registro, certo? Ou impedir alguns ataques que você já conhece, a URL que a máquina infectada vai chamar na internet. Ok? Explicação breve e simples sobre o recurso. Se você olhar no pfSense, o DNS Resolver já tem alguma coisa nessa tratativa que seria o Host Override. Aqui tem um exemplo simples habilitando o Safe Search, né? Vou até copiar esse DNS aqui. Mas não é esse o serviço que eu estou usando nessa máquina. Vou até aqui desativá-lo, né? Para ter certeza que eu estou usando só o Bind. E aqui no Bind, por padrão, a gente não vê essa opção disponível, principalmente no pacote, né? Aqui eu já tenho um Bind configurado, com duas zonas de teste, né? Empresa.com.br, se já existe, não é intenção minha fazer propaganda para ela, é só um exemplo. E um outro domínio.com.br, que seria, nesse exemplo aqui, um segundo site da empresa, ok? Para eu alterar o tipo de resposta que esse meu servidor DNS traz, como eu tenho view interna e externa, eu posso usar esse bind tanto para requisições dos meus clientes dentro da empresa, quanto responder o meu DNS externo que está publicado lá na FAPESP ou em qualquer outro órgão de controle de DNS mundo afora, certo? Então, para habilitar aquela mesma opção que a gente vê no DNS Resolver, aqui no bind seria dessa forma. A gente vem em Settings, Advanced Options, e aqui em Custom Options a gente declara que a Response Policy vai ser a zona RPZ, ok? Eu salvo essa configuração, venho aqui nas zonas que eu tenho e crio a zona RPZ. E a descrição dela eu vou até botar o mesmo nome, Response Policy Zone. Para não precisar fazer nenhum tipo de alteração no pacote ou receber alguma mensagem de erro, eu vou marcar a view que ele vai fazer isso só para view interna, que é uma zona do tipo master, e aqui eu vou configurar o dns.empresa.com.br, que seria o name server dele, certo? Que é um registro que já está declarado em algum dos meus domínios pré-existentes. www.google.com.br, apontando para aquele IP que eu copiei lá do registro, ok? Só para crescer mais aqui o teste, google.com, vou aplicar o mesmo teste. Tudo colocar, demonstrando apenas com o Safe Search, porque a ideia desse vídeo é mostrar o recurso, né? Falei de algumas opções, mas não é um curso completo de Bind e suas aplicações, até para ele não ficar muito extenso, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum detalhezinho. Beleza, a zona está publicada, eu já tenho a configuração salva, então agora é hora de testar. Então vamos abrir aqui um prompt e eu vou fazer um teste de DNS. DNS lookup www.google.com.br, apontando para esse meu servidor de teste. Você vê aqui pela URL aqui em cima, que é exatamente o servidor que eu estou fazendo a query. E ele respondeu exatamente com aquele registro que eu cadastrei. Se eu retirar aqui e botar o Google, por exemplo, o servidor mesmo, você já vê que a resposta é bem diferente. Ok? Bom, então, gente, um videozinho curto, rápido, com uma explicação que pode ser bastante útil para vocês. Como habilitar um Response Policy Zone,
no bind 9 do pfSense e o que é um response policy zone e para que ele serve, tá certo? Agradeço muito pela paciência. Se gostou do vídeo, dá um like e, se puder, se inscreve no canal para me dar uma ajuda. O canal ainda não é monetizado, mas a quantidade de seguidores é um estímulo para mim continuar fazendo vídeos curtos e explicativos sobre o pfSense, ok? Muito obrigado.